Olá, caro aluno. Essa é mais uma videoaula da disciplina Algoritmos e nesta videoaula será demonstrada uma possível solução para o exercício de número 9, que está contido no conjunto de slides utilizado como material da disciplina para o conteúdo de estruturas. Então, vamos lá à solução. O enunciado do exercício pede para que seja feito um programa que armazene informações de restaurantes. A descrição do problema no enunciado do exercício informa que cada restaurante é identificado pelo nome, o tipo de comida que pode ser, por exemplo, brasileira, chinesa, francesa, italiana, japonesa, etc. Ou seja, o nome do tipo da comida servida no restaurante. E, além disso, cada restaurante tem ainda a informação da nota que é dada para a sua cozinha, que pode ser um valor entre 0 e 5. O enunciado do exercício deixa claro também um requisito para o programa a ser feito, que é o fato de que o mesmo deverá ler todas as informações e imprimir a lista de todos os restaurantes e, ao final, imprimir também o tipo de comida que é servida, o tipo de comida feita no restaurante, que recebeu aí a maior nota para a sua cozinha. É um problema bastante simples, que consiste em implementar um programa que faz a leitura e impressão de um conjunto de informações de um conjunto de restaurantes. Neste exercício, deve ficar claro que cada restaurante é representado por um conjunto de dados e, por este motivo, utilizaremos uma estrutura que terá como campos todos os dados considerados no problema como dados de cada restaurante. Neste caso, o nome, o tipo de comida servido e a nota da sua cozinha. Deve-se ficar atento também ao fato de que temos vários restaurantes e este conjunto será representado por um vetor cujo tipo de dado de seus elementos, que são os restaurantes, será a estrutura construída para representar um restaurante. Então, vamos para a resolução. Começamos o código-fonte do nosso programa com a criação do tipo de dados restaurante através do comando typedef, sendo que este tipo é uma estrutura que representa o restaurante e que, por esse motivo, de acordo com a descrição do problema, é composta por 3 campos. O primeiro deles é uma string que armazenará o nome do restaurante e, portanto, foi identificada por nome. O segundo campo da estrutura, identificado por tipo comida, armazenará o nome do tipo de comida servida pelo restaurante e, portanto, também é uma string. O terceiro campo da estrutura deverá armazenar a nota dada à cozinha do restaurante, que será um valor de 0 a 5 e, portanto, um valor numérico real. Sendo assim, o tipo de dado do terceiro campo da estrutura, identificado como nota, é float. Observe também que nas linhas 1 e 2 do código foram incluídas através das diretivas include as bibliotecas stdio.h e string.h para utilizarmos os recursos por elas fornecidos aí. Além disso, na linha de código de número 3 foi incluída a diretiva define para a criação de uma constante identificada como total, que terá o valor 3. Partimos então para a implementação da função main, que não será demonstrada em um único slide, e então vamos começar pelos comandos implementados entre as linhas 11 e 23. Começamos então a implementação do nosso programa com a declaração do vetor identificado como rest, que tem o total de posições aí definido com o uso da constante total e, portanto, o vetor tem 3 posições. Este vetor será utilizado para representar o conjunto de restaurantes e, por este motivo, seu tipo de dado é a estrutura restaurante. Outra informação envolvida no problema e que deverá ser considerada no programa é a identificação do restaurante que obteve a maior nota para a sua cozinha. E, neste caso, esta identificação será feita através do índice da posição do respectivo restaurante no vetor rest. E, por isso, o tipo de dado dessa informação é int. E o identificador escolhido foi rest maior, que é uma variável onde guardaremos essa informação do restaurante que recebeu maior nota para a cozinha. E como teremos que passar por todos os restaurantes para fazer a leitura e impressão de seus dados,
E como eles estão armazenados em um vetor, temos também uma variável do tipo int, identificada como i, que será utilizada para percorrer o vetor rest. A maior nota identificada entre as cozinhas dos restaurantes também deverá ser controlada durante a execução do programa, para que o restaurante que tem esta característica da maior nota seja encontrado no conjunto aí de restaurantes. Então, temos a declaração de uma variável identificada como maior nota, que é onde guardaremos a maior nota aí identificada entre os restaurantes, e o tipo dessa variável é float. Então, todas as variáveis necessárias e aí já declaradas, podemos então implementar os comandos das ações a serem executadas pelo programa. Então, começando aí pela leitura dos dados dos restaurantes, teremos que percorrer o vetor onde eles, né, serão armazenados aí, e a cada posição acessada nesse vetor, solicitamos ao usuário que informe os valores para cada um dos dados de cada um dos restaurantes armazenados entre as posições do vetor. E vamos armazenar aí esses dados, né, no respectivo campo da estrutura aí armazenada em cada uma dessas posições. Então, temos na linha de código número 16 a inclusão do cabeçalho da estrutura de repetição for, em que temos a variável i variando de 0 a 2, já que a constante total vale 3, e temos a repetição enquanto i é menor do que total, ou seja, menor do que 3, e o valor de i é acrescido de uma unidade após cada iteração da repetição. Os comandos a serem repetidos fecham na linha de código 23. Então, a cada iteração do for, faremos a leitura de 3 informações. Começando então pelo nome, temos a chamada função printf para que seja impressa na tela mensagem solicitando ao usuário que informe o nome do restaurante, identificado pelo número inteiro aí, que é o valor i, que começa com 0 ou 1, né? Ou seja, restaurante 1, restaurante 2, restaurante 3 e assim por diante. Né? Solicitar aí os nomes desses restaurantes. Então, a instrução seguinte consiste em fazer a leitura do valor informado pelo usuário, e neste caso, como faremos a leitura de uma string, o comando consiste em uma chamada à função getS, que armazenará o texto informado pelo usuário no vetor de restaurantes rest, porém, o restaurante que está na posição de índice 1, de índice i, que está indicado aí entre colchetes, como você já sabe fazer quando lida com vetores. Sejam seus elementos do tipo de dado que for, incluindo estruturas, tipo de dados que são estruturas. Mas, como estamos falando de um vetor de estruturas, após indicar a posição da estrutura que deverá ser acessada no vetor, ou seja, o índice da posição do vetor que queremos acessar, ao chegar nessa estrutura que está nessa posição, devemos indicar o campo dessa estrutura que deverá ser operado. E neste caso, vamos guardar o texto informado pelo usuário no campo nome. Então, depois de indicar o índice da posição do restaurante no vetor rest, devemos indicar também, precedido pelo operador ponto, é claro, o identificador do campo que queremos acessar, que neste caso é o campo nome. As duas instruções seguintes são bem semelhantes, já que têm como objetivo solicitar ao usuário e armazenar o nome do tipo de comida que é servida no restaurante, né, armazenado aí na posição de índice i no vetor rest. Então, neste caso, como este campo, assim como o campo nome, também é uma string, fazemos a leitura através de uma chamada função getS. O que muda é que agora queremos acessar o campo tipo comida da estrutura que está armazenado na posição de índice i do vetor rest. Na sequência, temos os comandos, as instruções para a leitura da última informação de cada restaurante aí armazenado no vetor, que no caso é a nota dada à cozinha desse restaurante. E neste caso, como faremos a leitura de um valor do tipo float, que é o tipo de dado deste campo na estrutura restaurante que criamos,
Então, os comandos consistem de uma chamada à função printf para que seja impressa a mensagem solicitando ao usuário que informe este valor, e na sequência, a função scanf será chamada para a leitura do valor informado pelo usuário, e esse valor será armazenado no vetor REST na posição de índice i, e como temos a estrutura que representa o restaurante em cada uma das posições desse vetor, devemos indicar, precedido pelo operador ponto, o nome do campo onde o valor será armazenado. Neste caso, será no campo nota. Claro, este local precedido com o e comercial, como manda a sintaxe da função scanf. Pronto, temos o código com as instruções para fazer a leitura de todos os dados requeridos para o problema, para todos os restaurantes aí do nosso conjunto de restaurantes, que no caso está armazenado aí no vetor REST. Agora, vamos para a segunda parte da resolução do problema, que consiste em imprimir todos os dados de todos os restaurantes e, no final, imprimir o tipo de comida servido no restaurante que recebeu a maior nota para a sua cozinha. Observe que o restaurante com a maior nota para a cozinha ainda deverá ser identificado, ou seja, ainda não sabemos quem é esse restaurante. Para imprimir todos os dados de todos os restaurantes, já que eles estão armazenados em um vetor, obviamente teremos que percorrer este vetor para acessar cada uma das posições, ou seja, cada um dos restaurantes, e então, lá na linha 28 do nosso código, temos o cabeçalho da estrutura de repetição for, que tem este objetivo de criar uma repetição onde acessamos cada uma das posições e realizamos alguma ação aí. Mas antes disso, vamos inicializar as duas variáveis declaradas no início do código. Estas variáveis serão utilizadas para a identificação do restaurante que recebeu a maior nota para sua cozinha. A ideia é, enquanto percorremos o vetor para imprimir os dados de cada restaurante, também verificaremos qual deles é o que tem a maior nota para a cozinha. Para isso, inicializamos a variável maior nota do tipo float, que é o tipo de dado da nota de cada restaurante. Então, essa variável terá como objetivo armazenar a maior nota registrada aí, já encontrada enquanto percorremos, né? A maior nota encontrada entre os restaurantes. Então, inicializamos seu valor com -1, pois as notas podem ser entre 0 e 5, e com isso, ainda que a cozinha de algum restaurante tenha recebido 0 como nota, será considerada na verificação durante a busca. Já a variável REST maior nota, que é do tipo int, tem como objetivo armazenar o índice da posição no vetor que estão armazenados os dados aí do restaurante com a maior nota para a sua cozinha. Inicializamos seu valor também com -1, porque temos os índices do vetor variando entre 0 e 2, já que temos um vetor de 3 posições nessa solução proposta. Então, inicializamos com um valor fora do intervalo, neste caso um valor negativo, é mais fácil, para ficar claro que nenhum restaurante ainda pode ser apontado como aquele que recebeu a maior nota para a cozinha. Então, na linha 28, temos o cabeçalho da estrutura de repetição for, em que o valor da variável i irá variar de 0 a 2, já que a constante total vale 3, e após cada iteração, o valor de i é acrescido de uma unidade. Esta estrutura de repetição tem como objetivo percorrer o vetor de restaurantes, e os comandos a serem repetidos encerram na linha de código de número 39. Então, implementando aí os comandos a serem repetidos, começando pela impressão do nome de cada restaurante, temos duas instruções para isso. A primeira é uma chamada função printf, que no seu texto mudará o cursor de linha na tela e mostrará a mensagem nome do restaurante, identificando por um número inteiro qual será o restaurante, né? E neste caso essa identificação será o valor armazenado na variável i a cada iteração mais 1. A segunda instrução, na linha 30, é uma chamada função putS, já que vamos imprimir uma string, que é o tipo de dado do campo nome na estrutura restaurante. E esse texto, essa string,
irá completar o texto inicializado com a função printf na linha 29. E a string que queremos imprimir na tela com a função printf está armazenada no campo nome da estrutura que está, armazenada na posição de índice i do vetor rest. Então está lá, como parâmetro da função printf, o vetor rest, posição i deste vetor, posição de índice i deste vetor, indicada entre colchetes, como vocês já sabem fazer, que, como é uma estrutura que está armazenada nessa posição desse vetor, deverá ser indicado também o nome do campo precedido aí pelo operador ponto, e neste caso queremos acessar o campo nome. Depois, nas linhas de código 31 e 32, temos dois comandos bastante semelhantes para a impressão de outra string armazenada em cada posição do vetor rest, indicada aí pelo índice i entre colchetes, que no caso é o campo identificado por tipo da comida, ou seja, estamos imprimindo o nome do tipo da comida servida no restaurante cujos dados estão armazenados na posição de índice i do vetor rest. Na linha de código 33, temos a próxima instrução, que consiste de uma chamada à função printf, que imprimirá na tela a nota dada à cozinha do restaurante, cujos dados estão armazenados na posição i do vetor rest. E, como esta informação do restaurante tem o tipo de dado float, o código de formatação %f da mensagem será preenchido com o valor armazenado no vetor rest, posição de índice i desse vetor, e na estrutura que está armazenada nessa posição, vamos acessar o campo nota. E já que estamos percorrendo todo o vetor de restaurantes, a cada iteração do loop for, ou seja, a cada restaurante visitado no vetor, digamos assim, também será verificado se o referido restaurante é o que recebeu a maior nota para sua cozinha. Para tanto, na linha de código 35, temos a estrutura condicional if para verificar se o valor armazenado no campo nota do restaurante da posição de índice i do vetor rest é maior que o valor armazenado na variável maior nota. E caso esta condição seja verdadeira, temos duas instruções a serem executadas, implementadas nas linhas 36 e 37, que são armazenar na variável maior nota, através de um comando de atribuição, a nota do restaurante da posição de índice i do vetor rest, e, portanto, o valor armazenado no campo nota da estrutura nesta posição do vetor. Isso porque esta é a maior nota verificada até o momento entre os restaurantes. E, na sequência, temos a instrução que armazena o valor de i na variável rest maior nota, ou seja, estamos armazenando na variável rest maior nota o índice da posição do vetor em que estão armazenados os dados do restaurante que recebeu a maior nota para a sua cozinha. Esta informação, este valor, será utilizado posteriormente para que possamos acessar a posição correta do vetor para imprimirmos o tipo de comida que é servido nesse restaurante que recebeu essa maior nota. E depois de percorrermos todo o vetor através da estrutura de repetição for, já identificamos qual é o restaurante que recebeu a maior nota para a cozinha e, portanto, já podemos imprimir na tela o tipo de comida que é servido neste restaurante, como foi solicitado na descrição do problema. Então, fora do for, temos uma chamada à função printf que imprimirá a mensagem que mudará o cursor de linha na tela e, na sequência, mostrará o nome do tipo de comida que é servido no restaurante que recebeu a maior nota. E, sendo assim, o código de formatação %s para a inclusão de uma string na mensagem a ser impressa será preenchido com o valor armazenado no vetor rest, posição de índice indicado pelo valor armazenado na variável rest maior nota, e como temos uma estrutura nessa posição com esse índice, devemos indicar posteriormente, precedido pelo operador ponto, claro,
o campo a ser acessado, que neste caso é o campo tipo comida. E fechamos a implementação da função main com a inclusão do comando return 0, como não poderia deixar de ser. E assim, concluímos a resolução do exercício de número 9 do material sobre estruturas e fechamos mais uma videoaula da disciplina Algoritmos. Até a próxima!